Abre as bênçãos. Ótimo dia a todos, excelente dia. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia, recebo que tudo está bem aí na sua vida. Seja bem-vindo aí mais uma vez, você que está nos assistindo aí por essa gravação, você que está nos assistindo de alguma maneira pelo YouTube, eu não sei como que você chegou, mas seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por você estar aí nos assistindo. Seja bem-vindo todos nesse domingo que Deus mesmo nos preparou. E recebo que hoje já seja aí o seu melhor dia, que hoje seja um dia muito excelente na sua vida. Bom, para você que ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso, Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, né, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, abençoada por Deus e bonita por natureza. Muito obrigado por você estar aí e eu gostaria de te informar, não é isso? Que nós aqui falamos do Evangelho da Incircuncisão. Evangelho da Incircuncisão que foi revelado ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Se você não conhece ainda, eu te indico aí para você ler Gálatas capítulo 2, verso 7 e verso 8, que o apóstolo Paulo explica bem o que é o evangelho da incircuncisão, tá bom? E o tema de hoje que nós vamos falar aqui, tirado também do evangelho da incircuncisão, é claro, o tema é Adão e Cristo. Adão e Cristo. Por favor, compartilhe aí a mensagem, eu gostaria de pedir a você, não é isso? Que compartilhe a mensagem com seus grupos, com seus amigos, para que essa palavra corra e seja glorificada. E também gostaria de pedir a você, se for possível, é claro, que se inscreva no nosso canal lá do YouTube. Temos um canal lá chamado Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Você que está aí me assistindo pelo YouTube nessa gravação, gostaria de pedir a você, assim que você terminar, se inscreva aí no nosso canal, para que essa palavra também corra e seja glorificada e alcance aí os nossos irmãos, como nós temos aí pedido. Gostaria aqui de mandar uma saudação aos meus irmãos e anunciar que hoje à noite, às 9 horas, teremos aí a nossa irmã Vanilda Lima, abençoada, por favor, bote aí o horário, o endereço, identifique aí onde vai ser, para que todos possam ouvir essa palavra. Ontem ouvimos o nosso irmão Dino Sani e o nosso irmão Orlando Alves, também abençoados. Por favor, coloque aí como que chega a ter essa palavra maravilhosa. Se vocês quiserem conhecer esses abençoados, por favor, procure lá na minha página do Facebook, que eles estão lá, porque aqui nada é nosso, né? Nosso trabalho aqui é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela audiência, por você que está aí ao vivo nos assistindo, já temos aqui alguns abençoados. Declaro os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender. O nosso trabalho aqui é esse, não é fazer. Primeiro é entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida, que está revelada aqui no Evangelho da Graça de Deus. E sabe que você é um abençoado. Eu gostaria de mandar também aqui uma saudação para uma colaboradora que hoje não está aqui perto de mim, está um pouquinho longe, que é minha mamãe. Ela está muito feliz, né, que o Fluminense foi campeão, ela está muito feliz, tricolor. Uma saudação aí para ela. Daqui a pouquinho estaremos aí, terminando aqui, estarei indo para aí. Bom, receba aí o meu carinho e o meu amor. Então vamos aqui ao tema dessa manhã, desse dia que Deus reservou para nós. Adão, é o tema, Adão e Cristo. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, verso 12, foi escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Olha, abençoados, deixa eu te falar aqui primeiro. Adão e Cristo são dois personagens aí da Bíblia, não é isso? Não explicado corretamente pela religião. A religião não explica quem foi Adão e quem foi Cristo. A religião não conhece a obra de Adão e muito menos ainda, muito menos conhece a obra de Cristo. Não sabe o que Cristo fez. Você conversa com os abençoados da religião, assim como eu fui um bom tempo, também não sabia, misturava as coisas, não sabia qual foi a obra de Adão, também não sabia o que foi a obra de Cristo.
A igreja, elas ensinam que Cristo foi uma consequência de Adão. Que Deus esperava a obediência de Adão. Deus criou Adão, colocou lá no Jardim do Éden para ser feliz para sempre, mas como Adão desobedeceu, então Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo. Mas como aconteceu diferente dos planos de Deus, Deus enviou Jesus como um plano B. Olha, é triste, mas é verdade. A religião prega, ensina que Jesus foi um plano B, porque a intenção de Deus era que Adão vivesse feliz para sempre. Mas como Adão desobedeceu, então ele mandou Jesus para resolver essa situação, para dar uma oportunidade ao homem de se arrepender. Essa foi a função, não é isso? Então o homem pode voltar para Deus se quiser. Se quiser voltar se arrependendo do pecado lá de Adão, então o homem pode voltar para Deus. O famoso livre-arbítrio. Não sei se você já ouviu, se você já tem conhecimento, com certeza tem, diz que o homem tem um livre-arbítrio de aceitar a Deus ou não, querer a Deus ou não. Isso que diz a religião. Mas nós, abençoados, deixa eu te falar aqui, nós, o que nos interessa é o evangelho da incircuncisão. É o que nos interessa, o evangelho da incircuncisão. Então vamos ler aqui em Romanos, capítulo 5, vamos ler aqui o verso 12, que diz assim, o verso 12. Nos acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia. Pelo quê? Como por um homem, veja bem o que você está lendo, eu li esse verso aqui por muitos anos e passava aqui por cima. Então diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Gênesis capítulo 2, verso 17, você vai encontrar o que esse homem fez. E pelo pecado, a morte. E isso foi assim, automático. Isso foi automático, não é isso? Assim também, da mesma maneira, a morte passou a todos os homens. Todos os homens. Por isso que todos pecaram. Depois de Adão, todos pecaram. Por quê? Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei. Mas o pecado não veja bem, o pecado não é imputado, não é cobrado, não havendo lei. Não havendo lei. E o verso 14 diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual Adão é a figura daquele que havia de vir. Então, abençoados, veja bem, nós vamos aqui continuar a defender a soberania de Deus. Nós não abrimos mão disso. Nós vamos defender a soberania de Deus. Falamos e cremos. E muito mais. Vamos aqui estar defendendo o evangelho da incircuncisão. A nossa defesa aqui é na soberania de Deus e no evangelho da incircuncisão, revelado ao apóstolo Paulo. Esse mistério que esteve oculto por vários anos, por muitos séculos, e que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, e ele escreveu em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. E mais, o apóstolo Paulo foi o único apóstolo a escrever que o pecado, a desobediência, entrou no mundo por um homem, Adão. O único apóstolo que diz isso, porque na religião eu aprendi, me ensinaram que a culpa foi da mulher, Eva que foi culpada, né? Ela não resistiu lá à tentação e levou lá para Adão. E em outros casos também dizem, olha, a serpente lá, aquele rastejante lá, que foi lá, enganou Eva. E outros dizem, não, foi o diabo que foi expulso do céu, caiu em cima da cabeça de Adão, aquele espírito lá que foi expulso do céu. Então Adão fez o que fez. Ainda tem uma corrente que defende que foi a maçã o culpado pelo pecado no mundo. Veja bem, a maçã também tem uma fatia desse negócio aí. E mais, o apóstolo Paulo também escreve que esse homem, Adão, é figura de Cristo, que havia de vir, olha só, depois de Adão, que havia de vir para desfazer as obras de Adão. Cristo viria para desfazer as obras de Adão. Agora, a religião ela ensina que as obras que Cristo veio fazer, veio desfazer as obras do diabo. Mas o Evangelho diz que Cristo veio para desfazer as obras
de Adão, não é isso? E vamos ler aqui o verso 19 também, 5:19, que diz assim: por quê? Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Porque, como pela desobediência de um só homem, esse homem foi Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, diz, abençoados, que, olha, de Adão até Cristo, do Éden até a cruz, todos os homens, todos sem exceção, estavam em desobediência. Todos estavam em desobediência. Mas, até Moisés, até a lei ser aplicada, que foi aplicada nos judeus, a lei de Moisés foi aplicada unicamente nos judeus, esse pecado, essa desobediência de Adão, não era cobrado, não era imputado. Deus não imputava pecado a ninguém. Por quê? Porque não tinha lei. Deus não imputava a desobediência de Adão a ninguém porque não tinha lei. Paulo disse lá no Romanos capítulo 7, no verso 11, Paulo diz que o pecado tomou ocasião pela lei e o matou. O pecado tomou ocasião, ele conheceu o pecado pela lei. Paulo viveu antes da cruz de Cristo, no período lá da lei. Paulo também foi pecador. Por isso que ele disse que o pecado ele tomou conta pela lei e ele morreu. Então, aconteceu assim. Cristo veio com a graça na cruz, o pacto da obediência, veja bem, o pacto da obediência, tirou a lei de Moisés, que tinha sido aplicada lá por Moisés. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que Cristo é o fim da lei para a obediência de todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. Agora, estamos em obediência e justificado. Por quê? Porque Cristo tirou a lei. Porque sem a lei, abençoados, isso aqui que é duro, né? É duro da religião entender. Sem a lei, o pecado não pode ser imputado. Sem a lei, o pecado não pode ser cobrado. Vocês lembram aí, nós sempre falamos aqui desse exemplo, daquela mulher adúltera, que foi pega lá no frade e levaram ela lá na frente de Jesus. O problema dela ali não foi adultério, porque a lei dizia que ela não poderia adulterar. Se não tivesse lei, ela estava tranquila, ninguém iria cobrar nada dela, apenas ia se resolver lá com o marido. Mas como a lei dizia não pode adulterar, teria que ser apedrejada, então levaram aquela mulher para Jesus. O pecado só poderia ser imputado, o pecado só pode ser cobrado no período da lei. Veja bem, porque sem lei não pode haver pecado. Não pode se cobrar, nem antes e nem depois. Isso é um corte aqui do Evangelho. O pecado só pode ser cobrado, só pode ser imputado em alguém no período da lei. Por quê? Porque sem lei não tem pecado. Tá bom? Ó, 2 Coríntios 5,19, aí a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Deus estava em Cristo na cruz. Olha que Paulo diz, que Deus estava em Cristo ali na cruz, não imputando pecado aos homens, quando ele morreu ali na cruz. Por quê? Porque ele mesmo, o próprio Deus, tirou a lei. Ele sacou a lei, por isso que não se podia imputar pecados. Ele mesmo tirou a lei. Então não pode se colocar pecado. Então, Adão, veja bem, Adão desobedeceu, matou. Essa foi a sentença, não é isso? Matou, então houve uma sentença. A lei de Moisés apresentou, deu razão à sentença. A lei de Moisés deu razão à sentença, porque sem lei não se podia cobrar. Cristo obedeceu, tirou a razão da sentença. Tirou a razão, porque quando ele tirou a lei de Moisés, ele nos deu vida. Porque sem lei, abençoados, vamos repetir, sem lei não pode haver cobrança de pecado. Não pode haver imputação de pecado. Deus não vai te ver em pecado porque não tem lei. Só no período da lei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Paulo chama Adão, o primeiro Adão, e chama de alma vivente. E o último Adão, Cristo, espírito vivificante. Sem lei, abençoados, não pode haver cobrança de pecado. Cristo tirou a lei. Ele acrescentou a lei lá em Moisés, deu a lei, ali o pecado foi cobrado, mas na cruz, ele tirou a lei. Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Depois da cruz, estamos sem pecados e justificados. Adão e Cristo. Isso assim. Vamos ler aqui 2 versos. Gostaria aqui de ler com os santos 2 versos que deveriam ser um só. Deveriam ser um só, mas
a maravilhosa aí, que fizeram, esses pastores, esses homens que fizeram aí a tradução da Bíblia, que dividiram os versos, tiveram aí a coragem, né, de separar esses dois versos, mas deveriam ser um só. Romanos, capítulo 3, versos 23 e verso 24. Vamos ler, que diz assim, ó, verso 23. Porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Vírgula, não é ponto final, é vírgula, preste bem atenção. Quando Adão desobedeceu, a sua obra passou a todos os homens. Passou a todos os homens. Uma cabeça representante abençoada. E isso aí foi automático, porque eu não estava lá, você não estava lá, os judeus não estavam lá, os gentios não estavam lá, mas isso passou a todos os homens. Por isso que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, abençoados, por favor, preste bem atenção, não, abra os olhos do seu entendimento, mas preste bem atenção, o verso não termina na vírgula. Se você estudou um pouquinho de português, assim, um pouquinho mais do que eu, sabe que uma vírgula não termina um pensamento. O que termina o pensamento é um ponto final. E aqui é uma vírgula. Tem a segunda parte. Tem a segunda parte que diz, olha só, sendo, verso 24, sendo justificados gratuitamente, o 0800, gratuitamente pela sua graça. Não é pela lei. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça. E agora uma pergunta. Quem é que foi justificado gratuitamente pela graça de Deus? Quem foi? Quem são esses do verso 24, que diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça? Abençoado, foi quem aceitou a Jesus por acaso? Não, de jeito nenhum. Olha, eu aceitei a Jesus e a partir de hoje Deus me justificou de maneira nenhuma. Aqueles que são aqui do verso 24 são os mesmos que foram destituídos pela desobediência de Adão, que fala no verso 23. E, portanto, esse verso aqui, esses dois versos, deveriam ser somente um, justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Outro cabeça representante. Adão nos representou lá na desobediência e Cristo nos representou na obediência. Então esse verso deveria ficar um só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Falando aí das duas obras, de Adão e de Cristo. Porque foi assim. Adão, veja bem, Adão nos representou na desobediência. Lá, quando ele desobedeceu, todos desobedeceram. Cristo nos representou na justificação, na obediência. Quando ele obedeceu, nós fomos justificados com ele ali. Romanos capítulo 5 diz assim, Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação devida. Assim também, da mesma maneira, ou seja, representados por Adão e por Cristo. Simples assim, abençoados. Duas cabeças representantes. A nossa participação, veja bem, a nossa participação foi a mesma nas duas obras, Adão e Cristo. Fomos alcançados por Adão na desobediência e por Cristo na obediência. Olha, ninguém nunca me ofereceu a obra de Adão, nunca ninguém me ofereceu nenhum nem outro. Quando eu cheguei aqui nesse mundo, quando nós chegamos aqui, tudo já havia sido realizado. Ninguém nunca me perguntou, você gostaria de participar da obra de Adão, lá daquele pacote lá? Nunca ninguém me perguntou. Da mesma maneira, também não poderia me perguntar se você quer participar da obra da cruz, da obra de Cristo, de maneira nenhuma. Nós que nascemos aqui depois da cruz de Cristo, veja bem, abençoado, já nascemos justificados. Nascemos debaixo da obra do último Adão, de Cristo. Nós não nascemos debaixo da obra de Adão. Nós nascemos debaixo da obra de Cristo. Hebreus capítulo 10, versos 14, diz que com uma só oferta, com um só sacrifício, Cristo, o próprio Deus, nos fez perfeito para sempre.
Nós não passamos lá pela obra, fomos influenciados por ele porque estamos nesse corpo de carne que veio lá de Adão. Mas fomos justificados, já pegamos aqui o tempo da justificação. Por isso que você não pode separar esses dois versos, o verso 23 do verso 24, porque senão vão te apresentar destituído de Deus. E você não está destituído de Deus, porque nós estamos depois da cruz. Aqueles que estavam antes da cruz, eles estavam separados de Deus. Mas quando Cristo morre e ressuscita, todos os seus filhos foram constituídos, foram trazidos de volta. Agora, pessoal, veja bem, não é isso que ouvimos e aprendemos na religião. Não é isso, porque a religião, eu falo assim porque eu participei muito lá e sei que é assim, porque eu fiz assim também. A religião ensina que Adão é diferente de Cristo. Adão foi uma coisa, Cristo foi outra. Não é isso que diz aqui o Evangelho. O Evangelho diz que da mesma maneira, mas somente o apóstolo Paulo que poderia fazer essa revelação, não é isso? Que da mesma maneira que Adão desobedeceu, da mesma maneira Cristo obedeceu. Da mesma maneira que Adão nos tirou, Cristo nos trouxe de volta. Da mesma maneira, sem a nossa participação. A religião, o problema da religião, abençoados, que ela está debaixo do primeiro Adão, da doutrina do primeiro Adão. Pregam como se o último Adão, como se Cristo não tivesse consumado a sua obra na cruz. Parece até que Cristo ainda vai vir, vai morrer e vai fazer alguma coisa. Parece que Adão ainda está aí nativa. E não está, abençoado. A obra de Adão já foi destruída. Ele veio para destruir. O apóstolo Paulo disse que ele veio para destruir as obras de Adão. E já fez, quando ele morreu ali na cruz, e disse, está consumado. Nós não estamos mais à mercê de Adão. Nós agora estamos em Cristo. Olha o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão de Deus, o verso 23. Deixar a religião deixou o verso seguinte, que é o verso 24. O verso que revela que fomos justificados por Cristo. É o verso 24. Justificados gratuitamente. Não receba aí pagar um preço para você estar justificado por Deus, porque o Evangelho diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça. Nós já estamos no verso 24 e não no verso 23. O verso 23 para nós é passado, é história. Já aconteceu, já não pode mais fazer nenhuma influência na nossa vida. Agora, o verso 24, esse não, esse é presente para nós. Fomos justificados pela sua graça gratuitamente. Somos justificados por ele. Então, por não receber a justificação de Cristo, a religião não recebe a justificação de Cristo, ainda se vê em pecado, pregam a lei de Moisés, querendo se justificar da obra do primeiro Adão. Querem pagar um preço, né? A religião quer pagar um preço para se justificar do que Adão fez, da desobediência que destituiu todos os homens. Olha, se você quer voltar para Deus, tem que fazer alguma coisa, tem que pagar um preço, tem que agradar a Jesus aqui. E, olha, vou te dar um exemplo. Por não crer que o último Adão, que Cristo aniquilou o pecado, a religião não crê que Cristo tirou o pecado. Hebreus capítulo 9, 26, diz que com um só sacrifício lá na consumação dos séculos, ele aniquilou o pecado. Ele acabou com Adão, deu fim a Adão, a obra de Adão ali na cruz. A religião não crê que Cristo tirou o pecado. Então o que eles fazem? Ensinam o batismo de João ali nas águas, para se justificar dos pecados. Atos capítulo 2, verso 38, vamos ler aqui de onde que eles tiraram isso, que diz assim, Atos capítulo 2, verso 38, ele fala assim, e disse-lhes Pedro, olha, não é Paulo, foi Paulo que falou isso, foi Pedro, ele disse assim, arrependei-vos, e isso aqui, quando ele escreveu isso aqui, Cristo já havia morrido, Cristo já havia ressuscitado, já havia terminado com a obra de Adão, e Pedro escreveu isso aqui. E a religião, até hoje,
Até hoje, religião é que, por não dar ouvido ao evangelho da incircuncisão, segue isso aqui, ó, diz assim, ó, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Que batismo é esse aqui? Batismo nas águas, que Pedro ensinava. Em nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é esse aqui? Jesus de Nazaré. Para perdão dos pecados. Se Cristo já havia morrido na cruz, se Cristo já havia tirado a lei de Moisés, se Cristo já havia terminado com a obra de Adão, que pecados eram esses? E recebereis o dom do Espírito Santo. A religião, veja bem, a religião é por estar debaixo do primeiro Adão, ainda nas obras, a doutrina, a mente dos abençoados ainda está no primeiro Adão, não considera o batismo da cruz. Batismo de sangue, ainda está no batismo das águas, da morte de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 13 e 4, vamos ler aqui, vamos. É um verso aqui tão lindo, né? Vamos ler 6, 3 e 4, que diz assim, ou não sabeis quem está debaixo das obras do primeiro Adão, não conhece isso aqui. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha, o nosso batismo é o batismo da morte, de maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, batismo de sangue, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, abençoada. O nosso batismo não é o batismo das águas. O batismo das águas é quem ainda está com a mente lá em Adão, que pensa que tem pecado, que tem que se arrepender, que tem que fazer. Não, abençoados. Cristo na cruz acabou com a obra de Adão. O nosso batismo é o batismo de sangue. Ali, ele nos batizou, nós estamos nele para sempre. E gratuitamente, hein? Olha o que ele diz aqui, ó, gratuitamente. Vamos ler aqui esse verso aqui mais uma vez, que diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça. É isso que aconteceu ali, foi isso que aconteceu dessa maneira. A religião ainda está no verso 23, né? Eu passei lá, você passou, então você sabe que a religião ainda está lá no verso, presa ali, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram e continuam pecadores e destituídos. Se você sair da sua casa, entrar num desses lugares, você vai ouvir isso. Vai ouvir dessa maneira. E quando leem o verso 24, dizem que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que pagar um preço. Não te mostram que está escrito gratuitamente, pela sua graça, pela graça dele, de Cristo. Não é pelo meu sacrifício. Não é pelo seu sacrifício. Foi pelo sacrifício dele. Não considerando que já fomos reconciliados. A religião não considera isso. Que o Filho de Deus já foi. Não é que vai ser, já foi. Não é isso? 2 Coríntios 5, 18. Vamos ler aqui esse verso. 2 Coríntios. Por favor, procure aí na sua Bíblia aí. É importante que você leia aí 2 Coríntios 5, 18. Olha o que diz aqui o apóstolo fala. Que revelação que ele faz aqui. Ele fala assim, ó. E tudo isto provém de Deus. Adão, Cristo, lei, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou, olha o tempo do verbo, abençoado. Olha aqui a terminologia aqui do verbo, já passou, já aconteceu. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo ali na cruz e nos deu o ministério da reconciliação. Estamos reconciliados, veja bem, estamos reconciliados e estamos perdoados. Olha, a obra de Adão não pode te afetar. A obra de Adão não pode te alcançar. Por quê? Porque você já foi reconciliado e você já foi perdoado por Cristo gratuitamente. Colossenses capítulo 2, o verso 13, olha o que diz. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha, abençoados, veja bem, quando nós lemos esse verso aqui, nós já nascemos no tempo de Cristo. Nós já nascemos depois da cruz. Quando Paulo escreveu esses versos aqui para os nossos irmãos lá de Colosso, é porque eles passaram lá
na obra de Adão. Eles viveram o tempo de Adão e foram resgatados, foram reconciliados, foram trazidos de volta. Nós já nascemos reconciliados, nós já nascemos aqui reconciliados e perdoados. Eles conheceram lá os dois tempos. Nós não. Quando nós chegamos, a obra de Adão já passado. É isso que a religião não engole, não ensina. A obra de Adão acabou na cruz. Nós já estamos reconciliados e perdoados. Graças a Deus, abençoados. Agradeça a Deus, porque nós já nascemos no tempo de Cristo. Nós estamos no tempo de Cristo. Depois de tudo, tudo abençoado, tudo consumado. Não foi à toa que lá na cruz, né, lá nos 45 minutos lá do segundo tempo que ele falou, está consumado. Ele consumou todas as coisas. Acabou com tudo lá. Assim que somos abençoados. Olha só, olha o que aconteceu ali. Abençoados, estamos libertos, somos santificados, perdoado. Deus não tem nada contra você. Nada no sangue de Cristo. Já foi batizado.